capítulo 3, a partir do versículo 14. Nós já trabalhamos, só queremos recapitular o versículo 14 até o versículo 21. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todavia, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e obedecei os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, para ser segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos mais uma vez intercedermos por esse momento de reflexão, a palavra do Senhor. Nosso Senhor, recebemos com muita alegria esta palavra, porque cremos que ela é o único meio de nos santificar. Estamos todos num hospital com enfermidades latentes, claramente reconhecendo que ainda estamos nesse estágio de caídos, de imperfeitos, mas cremos que é aqui, no convívio com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, que podemos ser purificados, curados, restaurados deste veneno maldito chamado pecado e seus efeitos. À medida que recebemos a palavra, sejamos humildes para percebermos que esta palavra vem da parte do Senhor para nossa edificação. Por favor, cremos que se formos edificados, glorificaremos teu nome. Portanto, por favor, Senhor, nos abençoa. Nos ajuda a compreender claramente a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Como é que você tem corrido a corrida cristã? Nós temos dito que a Bíblia nos trata como atletas. Temos dito que é preciso correr bem a corrida cristã. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. E é preciso correr para que alcancemos o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele deixou toda aquela bagagem judaica, judaizante, aquele currículo que era invejável, que dava orgulho. Ele disse, eu estou deixando tudo para trás, para prosseguir para o alvo, para o supremo, o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E um dos últimos tópicos que nós expomos no domingo passado é que Paulo mudou também o seu alvo, o seu propósito na vida. E hoje, gostaríamos de concluir o pensamento de Paulo nesta perícope, mostrando que além de
todas aquelas mudanças do apóstolo, ele também mudou, ele também recebeu com a sua regeneração, com seu novo nascimento, ele recebeu um novo padrão, uma nova regra de viver. Irmãos, nós temos ouvido costumeiramente que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Que não há mais o que se acrescentar à palavra de Deus. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo vai dizer, o versículo de número 15 e 16, ele vai falar de um novo modo de andar, de uma nova forma de seguir, um novo pensamento, com base nesse padrão novo, que é a palavra de Deus. Nós sabemos que a vida cristã requer um esforço de continuar correndo aceleradamente em busca de santidade. Que ninguém verá a Deus sem santidade. Já sabemos disso. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esta é uma verdade que encontramos em todas as Escrituras, desde o livro de Levítico, que o sumo sacerdote tinha uma placa em sua testa, escrita, santidade ao Senhor. Desde Levítico até o Apocalipse, ou desde Levítico até Hebreus, você encontra esse tema de maneira bem mais clara, porque Levítico e Hebreus são bem amigos. Hebreus cita quase todas as partes importantes do livro de Levítico. Tem muitas citações ali. E o propósito maior é mostrar que não há salvação sem santidade. Não podemos contemplar a face de um Deus santo sendo imundos. Paul Washer costuma dizer o seguinte: tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é, Deus é santo. E a notícia ruim é, Deus é santo. É bom saber que Deus é santo, mas é ruim saber que, sendo Deus santo, Ele vai lidar com aqueles que vivem na impureza e vai puni-los severamente. Então não dá de sermos cristãos e não ter uma vida de constante obediência, de constante pureza. Então, quando olhamos para esta passagem bíblica, o apóstolo Paulo nos mostra que há um novo padrão. Ele diz que todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A ideia aqui é esse de andar de acordo com o que já alcançamos. Aqui tem a ver com aquilo que nós já recebemos da parte do Senhor. Há um padrão que foi nos confiado, foram regras confiadas a nós, um modo de andar, um modo de viver. E esse modo é aquilo que a Bíblia diz: santidade ao Senhor. Então, além disso, a vida cristã, ela deve ser vivida de acordo com esse padrão infalível da palavra de Deus, que tem a ver com a doutrina de Jesus Cristo, que tem a ver com a doutrina dos apóstolos, que tem a ver com esse novo modo de trilhar a vida cristã. Paulo está dizendo sobre esse novo padrão porque ele estava vivendo antes num padrão velho, num padrão de obras, num padrão de justiça própria, num padrão de orgulho. Então ele deixa tudo o que antes era orgulho para confiar naquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E esse padrão que as Escrituras é um padrão relevante, mais do que o jornal de amanhã. A Bíblia é muito atualizada. Ela
ela sabe do que nós precisamos, ela nos confronta em nossos pecados. Por isso, precisamos seguir andando, correndo, conforme o padrão, conforme aquilo que temos recebido, e a palavra de Deus. Então, Paulo fala de um novo padrão de vida. É um padrão baseado no Evangelho, um padrão baseado naquilo que Cristo fez por nós. O que nos motiva a fazer as coisas para Deus é aquilo que Ele já fez por nós, não aquilo que queremos receber da parte de Deus. Tem uma música que é muito cantada nos velórios, que eu não adoro pelo que o Senhor faz, eu adoro pelo que o Senhor é. Creio que a teologia da prosperidade não poderá cantar essa canção. Porque, de modo geral, as pessoas buscam adorar aquele que faz, aquele que dá, aquele que sustenta, e não aquele que é. Aquele que é. Então, há um padrão de vida, e é o Evangelho. É a boa notícia de que nós já estamos salvos em Cristo, mas precisamos prosseguir em santidade. Paulo destaca em seguida que devemos encontrar mentores espirituais, que a igreja tem os veteranos, os anciãos, tem os homens espirituais, as mulheres espirituais, e devemos encontrar esses mentores para a nossa vida, para nos ajudar a prosseguir em santidade. Veja o versículo 17, por favor. Diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que o nosso crescimento, ele é acelerado quando somos influenciados pelos mentores espirituais certos. Quem é o seu mentor espiritual? Quem é que tem te influenciado a pensar como você pensa, a falar como você fala, a agir como você age? Quem são os seus mentores espirituais? Todos precisamos, porque você pode não ter bons mentores, mas você tem mentores. Sejam aqueles que você admira e tem te conduzido para o bem, sejam aqueles que você admira e tem te conduzido para o mal, com seu bom ou mau exemplo. Paulo aqui está dizendo: sede imitadores meus, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olhem para a igreja. Vejam homens e mulheres de Deus que estão buscando viver conforme a verdade do Evangelho e imitem naquilo que eles fazem de bom, naquilo que eles fazem de certo, porque nosso crescimento ele é acelerado pelos mentores espirituais certos. Paulo aqui ele encoraja seus leitores no versículo 17 a buscar mentores espirituais. E meus irmãos e irmãs, olhando para esta passagem bíblica, nós precisamos lembrar que, como crentes, nós não apenas devemos buscar mentores, mas sermos esses mentores, esses exemplos de piedade, para que os jovens nos vejam e possam dizer: eu quero pelo menos me aproximar daquele homem, daquela mulher de Deus na igreja. Porque acredito que esse homem, que esta mulher, é verdadeiramente um servo de Deus. Temos que ser também exemplos de cristãos, dignos de serem imitados. Você conseguiria dizer isso que o apóstolo Paulo disse? O Senhor conseguiria dizer: sede meus imitadores, olhai para a minha vida. Irmãos, aqui não estamos exigindo, a Bíblia não exige uma perfeição que ainda não temos.
Mas a Bíblia exige que, como cristãos, o pacto, essa relação que nós temos com o Senhor, de viver em obediência ao Senhor, seja de fato uma realidade. Não sei quem se lembra quando a lei de Deus foi entregue ao povo, lá em Êxodo 21, 20 foi entregue, 21, o povo responde, dizendo: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. 40 dias, Moisés estava no monte, diante do Senhor. Quando ele desce, a sua face brilha como a luz do sol do meio-dia. Eles não conseguem mais contemplar essa luz. Moisés tem que usar um véu. Mas antes que Moisés desce, no final, quando ele está descendo, ele escuta música, ele escuta dança. Era o povo prostrado diante do bezerro de ouro. O adultério na noite de casamento estava acontecendo. Um adultério na noite de núpcias. Que tragédia. O povo disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Mas de repente estava o povo adorando falsos deuses. E com aquele pecado morreram pelo menos 2 a 3 mil pessoas na espada. Sangue que estava dando na canela pela dureza do coração e da hipocrisia daquele povo do Antigo Testamento. Mas é o que nós estamos dizendo também, quando nós deixamos a velha vida, chegamos à igreja, o que nós estamos dizendo? Queremos viver para o Senhor, somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, agora queremos obedecer, porque antes nós não obedecíamos. De repente, vem a prova, de repente vem o momento em que você precisa obedecer, eu preciso obedecer, e aí caímos em nossas próprias promessas, nas nossas próprias palavras. Precisamos ser modelos também a serem imitados. Os filipenses, eles deveriam basear a sua vida pelo exemplo de Paulo, mas somente na medida que Paulo imitava Cristo. Se Paulo imitava Cristo, os filipenses podiam imitar o apóstolo Paulo. Porque há uma regra que o próprio Senhor nos ensinou em Marcos 10, 25, que basta ao discípulo ser como mestre. Não precisa ser melhor, só precisa ser como mestre. Então, esse era o exemplo que a igreja em Filipos precisava, o exemplo de Paulo. Paulo diz: sede meus imitadores, e obedecei os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pergunto a vocês nessa noite, assim como a igreja de Filipenses, que precisava de mentores espirituais, de modelos espirituais, será que também não precisamos de outros crentes maduros, cuja maneira de viver possa ser imitada? Quantas vezes nós já precisamos de um aconselhamento bíblico, no aconselhamento de casais, no aconselhamento no nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos em Cristo. E aí nós puxamos ao rol de membros da igreja e sobraram poucos membros capazes de dar um conselho maduro, piedoso, que conduz à santidade. Irmãos, esta palavra é para todos nós. Deus quer que nós cuidemos da nossa vida para sermos mentores dos outros, exemplos e não pedras de tropeço. A Bíblia diz que ai daquele que for pedra de tropeço. Há uma diferença entre ser mentor, exemplo, e ser pedra de tropeço. Paulo está dizendo: encontrem mentores. Isso vai ajudá-los na caminhada cristã. Você lembra quem foi seu mentor? No início da sua caminhada cristã, o irmão disse que foi o Bazu.
o velho, Bazu, o pai. Eu lembro quem foi meu mentor espiritual no início da minha caminhada cristã, como foi importante para mim naqueles primeiros meses. Você lembra quem foi seu mentor espiritual? Quem foi o seu? Quem foi o seu? Mas muitos de nós têm desprezado essa riqueza espiritual e têm deixado de lado esses mentores. E aí pensamos que podemos viver a vida cristã sozinhos. Sejamos exemplos. Paulo também fala não apenas o que devemos buscar. Busquem mentores. Paulo também nos ensina o que devemos evitar. Porque não basta só buscar mentores, é preciso saber também o que evitar na vida. Porque vai aparecer muitas pessoas, lembra do Peregrino, que aparece o sábio segundo o mundo? No Peregrino, que é um filme famoso, baseado num livro famoso, aparece um homem na vida do cristão. E esse homem era o sábio segundo o mundo. Esse sábio foi segundo o mundo, deu conselhos para aquele homem de como ele chegar no seu destino por um caminho mais fácil, mais leve, sem muitas complicações. Irmãos, na vida cristã nós recebemos muitos conselhos para receber atalhos, para encontrar atalhos. Na vida com Deus, na caminhada com Deus, não há atalhos, só há um caminho para seguir. E esse caminho é estreito, é apertado. O caminho que conduz para a vida é apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. Então devemos evitar. O que evitar? O versículo 18 diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quem são esses? Vocês sabem quem são esses? São os judaizantes. Os judaizantes, que foi um debate apertado lá em Atos capítulo 15, num momento que tiveram lá em Jerusalém, uma reunião que Paulo teve com Pedro, com alguns apóstolos, porque a igreja na Galácia estava sendo bombardeada pelos judaizantes, pelas mentiras dos judaizantes, que diziam que para que os homens e mulheres fossem justificados, eles precisavam, além de crer em Jesus, precisavam ser circuncidados, precisavam obedecer à lei de Moisés. Então Paulo diz, não foi isso que eu ensinei a vocês, isso não é evangelho, qualquer outra coisa, além do evangelho, é mentira, é farsa. Então vamos para uma reunião, e quando chega lá, ele leva um incircunciso, chamado Tito. E quando chega lá, ele pergunta para os apóstolos, ele precisa ser circuncidado? Os apóstolos disseram, não. Não há o que acrescentar à obra de Jesus Cristo. Qualquer acréscimo é adultério. Qualquer acréscimo você vai adulterar o genuíno evangelho. Então esses judaizantes, eles estavam também infiltrados na igreja em Filipos, eles estavam infiltrados na igreja em Colossos, eles estavam infiltrados na igreja da região da Ásia Menor, e eles não estão andando segundo o padrão do evangelho. O texto diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Percebam que Paulo diz, eles andam entre nós. Eles não são de fora, eles são de dentro. Dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. E eles são inimigos da cruz de Cristo. Por que são inimigos da cruz de Cristo?
Eu não contei direito para vocês no domingo passado da história do fazendeiro e do carpinteiro. Mas eu, mesmo sendo um péssimo contador de histórias, talvez você se lembre ainda daquele carpinteiro que preparou um bonito portão para o fazendeiro. E aquele portão perfeito. Só que o carpinteiro estava com dificuldade na doutrina. Esse carpinteiro ouviu o evangelho, mas não acreditava que o evangelho puro e simples, a justiça perfeita de Cristo, era suficiente para salvar o pecador. Ele acreditava que podia fazer alguma coisa a mais. Então, aquele fazendeiro crente resolveu comprar um portão, mandar ele fazer, que ele sabia fazer muito bem, e no final ele chama o carpinteiro para instalar o portão na fazenda. E quando o carpinteiro chega marceneiro, né? Chega ali, vê aquele fazendeiro com o machado afiado, batendo no portão, cortando o portão, e aquele marceneiro ou carpinteiro diz: pare, o que você está fazendo? Não precisa acrescentar mais nada, está tudo completo, está tudo perfeito, está na medida certa. E o fazendeiro diz para ele: é tudo o que você faz quando quer acrescentar alguma coisa à obra de Jesus Cristo. Nós somos inimigos da cruz de Cristo. Por que esse evangelho é tão importante, irmãos? Porque é tão importante nós, repetidas vezes, dizer a vocês que toda a justiça que precisamos para entrar na presença de Deus, já temos em Jesus Cristo. Se nós dissermos que temos que fazer alguma coisa extra para entrar, nós somos inimigos de Cristo. Porque a cruz de Cristo, ela nos reconcilia com o Pai efetivamente, definitivamente, completamente. Paulo diz: evitem esses que estão propagando heresias. Nós temos muitas heresias novas, que são tão chamativas. A verdade é que nós gostamos mais de mentira do que da verdade, porque a mentira tem mais sentido. A mentira tem mais, sabe, dá um prazer em ouvir algumas mentiras. Por que o evangelho coaching é tão querido no Brasil? Por que você acha melhor ouvir um sermão em que diz que você é importante, que você é o alvo do amor de Deus, que você move o coração do Senhor, que sem você Deus não é Deus? Porque tem a ver com as suas emoções, com o que você mais espera, é que a divindade te dê alguma importância. Mas o evangelho verdadeiro, o homem natural odeia. Não há inimigo, não há amigo do evangelho. Só há um amigo do evangelho, aquele que crê em Cristo e que vive conforme a vontade de Deus. Amigos do evangelho são aqueles que descansam sua justiça em Cristo, ou lançam fora toda a sua justiça própria e abraça a justiça perfeita de Jesus. Paulo está aqui dizendo que, além dos bons exemplos que devemos imitar, precisamos também perceber que há exemplos ruins a serem evitados. Paulo adverte aqui a igreja, no versículo 18. Ele diz: cuidado, esses são inimigos da cruz de Cristo. Esses estão andando entre nós, que estão cuspindo uma religiosidade, uma justiça pelas obras, são inimigos da cruz de Cristo. São os judaizantes. João Calvino escreveu sobre os judaizantes dizendo o seguinte: eles fingem ser amigos, no entanto, são os piores inimigos do evangelho. É assim, você não consegue detectar a mentira facilmente num discurso religioso. Se você não conhecer a verdade, você será conduzido para o engano. Nós temos aqui na nossa região, na região centro-sul maranhense,
nós temos recebido notícias de irmãos que têm se desviado da fé bíblica, que têm seguido doutrinas heréticas, mentirosas de pregadores da TV. Como a TV é poderosa, né? Um veículo poderoso. Ali, você vem à igreja uma vez na semana, ouvir um sermão de 40 minutos, 50, mas há crentes que estão ouvindo sermões todo dia, e muitas horas por dia, na rádio, na televisão. E esse evangelho da TV, na maioria das vezes, é um falso evangelho. E as pessoas amam um falso evangelho. Amam de paixão. E é difícil você convencê-los de que aqueles mentores que são agora exemplos para eles estão os conduzindo para a perdição. Paulo diz que o destino deles é a perdição. Paulo pegou pesado. Paulo disse logo na cara, na lata. São inimigos da cruz de Cristo e o seu destino é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Devemos evitar esses maus exemplos. Devemos evitar. Por fim, Paulo vai mostrar que somos cidadãos de um reino superior. Que glória, que honra. Nós temos dupla cidadania, uma aqui e outra lá. Só que esta é provisória ou temporária. Aquela é permanente. Veja, por favor, o apóstolo Paulo vai concluir essa sessão, dirigindo a sua atenção aos filipenses, conduzindo os seus pensamentos para o céu. Veja o versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Você não se alegra em saber que você tem uma cidadania superior, que você é membro de um reino superior? No primeiro século, irmãos, a cidadania, ela referia-se a uma colônia de não cristãos que viviam em terra estrangeira. Certamente, quando Paulo fala que os filipenses têm uma cidadania no céu, ele está se lembrando que, como cidadãos em Filipos, que se orgulhavam de terem uma cidadania romana, de serem também romanos, o império poderoso, que tem vencido todos os seus oponentes, que está no topo da hierarquia social. Paulo diz, essa cidadania é inferior à cidadania celestial. Paulo diz, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que existia censos no passado, hoje nós temos também o censo. O IBGE é uma das formas de contabilizar os membros do país, seus nomes, seus endereços, suas profissões. Paulo está dizendo, olha, vocês se orgulham em serem cidadãos romanos.
se orgulhem muito mais em terem seus nomes registrados permanentemente no lugar onde o Rei dos Reis está, à destra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Veja o versículo 21 de novo, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí ele nos faz lembrar de uma boa notícia, o seu retorno triunfal. Aquilo que os gregos chamavam de parousia. Parousia é quando o imperador chegava em uma vila, em uma aldeia, em uma cidade, e aquela chegada era poderosa, se tocava trombetas, os arautos anunciavam a chegada, muito barulho de tambores, de toda espécie de barulho, de música, anunciando ali a chegada do imperador. Que no Império Romano era tipo de Deus, era uma divindade para Roma. Paulo diz que essa parousia que nós aguardamos não é do imperador de Roma, é de Cristo. Nós aguardamos o Salvador, o Senhor, o Kyrios. A expressão Kyrios era usada para o imperador. Kyrios, Senhor. Olha só o que Paulo está dizendo. O nosso Kyrios não é o imperador de Roma. Nós não nos prostramos a eles. Nós perdemos a cabeça. Mas não perdemos a cidadania do reino celestial. Porque o nosso Kyrios é o nosso Salvador Jesus Cristo. Somente a Ele devemos obediência. Somente a Ele devemos lealdade. Paulo diz isso. Ele diz, Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que Paulo está dizendo é, temos uma ardente expectativa, e a grande expectativa que temos é aquela da glorificação. Lembra da doutrina da glorificação? Na Ordo Salutis, o último item da Ordo Salutis é glorificação. O que é glorificação? É aquele momento em que nós deixaremos de pecar. Esperamos esse dia, não é? Porque ainda pecamos bastante aqui. Chegará um dia que nossos corpos corruptíveis serão revestidos de incorruptibilidade. Nossos corpos mortais serão revestidos de imortalidade. E o pecado será tragado para sempre. Esse dia vai chegar. Todo cristão deve aguardar ansioso pelo retorno do Senhor e por esse dia em que seus corpos serão glorificados. Nesse dia, nós não precisaremos nos preocupar com os problemas do mundo, porque já não haverá problema. E hoje, nós precisamos parar de ficar focados apenas nos problemas. Temos que esperar ansiosamente pelo cumprimento das promessas divinas, ou divina. Talvez estejamos hoje, irmãos, sendo pressionados pela cultura secular. O mundo está na igreja. Eu já disse para vocês que tem uma brincadeira, uma chat, né? Que o mundo bem gordo dentro da igreja e o pastor está empurrando esse gordo para fora. O que está sendo dito? É que o mundo já entrou, ele tem que sair. Antes, a igreja lutava para que o mundo não entrasse na igreja. Hoje, nós lutamos para que o mundo saia da igreja. E uma das formas que o mundo pode sair, irmãos, é quando nós começamos, cada um de nós, começarmos a
seguir o padrão do Evangelho, seguir a regra bíblica de que sem santidade ninguém verá o Senhor, que devemos fugir das pressões ou não ceder às pressões para nos encaixarmos aos moldes desse mundo rebelde. Nós hoje odiamos a autoridade, nós não queremos nos submeter às autoridades, questionamos tudo. Devemos, ao invés de fazer essas coisas, devemos nos concentrar nas coisas do alto. Filipenses 2:20. Nossa pátria está nos céus. Devemos pensar nas coisas do alto, onde Cristo habita. Por quê? Porque estamos caminhando para a linha de chegada, irmãos. Não desistam, jovens. Não desistam, homens. Não desistam, mulheres. Não desistamos de prosseguir. Se cairmos, Deus nos levantará. Mas não desistamos. Estamos caminhando para a linha de chegada. Estamos indo para casa. Estamos indo para casa. Lá é nosso lar. E devemos correr. Devemos correr muito. Até nosso rei voltar. Ou até ele nos chamar de volta para casa. Vocês têm corrido, irmãos? Ou estamos parados? Estamos caídos? Estamos desanimados? Não queremos prosseguir porque acreditamos que não vale a pena? Meus irmãos, não esqueçam das palavras de Malaquias. Naquele dia, diz o Senhor, naquele dia, no último dia, no dia escatológico, naquele último dia, vocês verão a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, hoje, nós temos passado por momentos difíceis em nossa vida cristã, e não estou me referindo a problemas de saúde pública. Estamos falando da nossa própria espiritualidade, por estarmos sendo pressionados pelo mundo, para cedermos aos princípios que o mundo não valoriza, cedermos ou abrirmos mão desses princípios, sendo moldados a uma forma do mundo, a um pensamento do mundo, a uma forma de falar do mundo. De repente, não conseguimos mais tirar o mundo da igreja. Não conseguimos. Precisamos da ajuda do Senhor, porque o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que Deus ajude, Deus nos ajude, Deus nos abençoe e nos faça lembrar que na vida cristã, além de um novo alvo, nós temos um novo padrão. É o Evangelho, a justiça perfeita do Salvador. Que nós temos mentores espirituais, modelos para seguirmos e modelos a serem seguidos. Que devemos evitar os maus exemplos. Nossos pais sempre diziam isso, não é? A senhora, o senhor tem dito para os seus filhos, olha, cuidado com quem que você está andando, cuidado com seus amigos, com aqueles que você escolheu para abrir seu coração, cuidado com as más companhias. Elas corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo exatamente isso, que os maus exemplos, eles corrompem o Evangelho. E por último, Paulo nos faz lembrar que somos cidadãos do reino celestial e como cidadãos de um reino superior, devemos nos honrar, devemos nos alegrar no sofrimento, sabendo que o Senhor, naquele grande dia, virá nos buscar e nos transformará para sermos conforme o corpo da sua glória. Ó Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esta noite, obrigado por tudo que aconteceu desde a manhã de hoje. Obrigado mesmo. Aqui, nós queremos finalizar esse trabalho do Senhor, lembrando desta palavra bíblica
E também nos lembrando dos nossos irmãos que estão doentes, precisando ser restaurados. Temos uma lista no grupo da nossa igreja, Senhor, e pedimos que todos aqueles nomes ali estão postos, aqueles nomes possam ser lembrados pelo Senhor, que o Senhor derrame sua graça e misericórdia sobre todos eles. Por favor, Senhor, por favor, nós pedimos e agradecemos pela presença de todos esses irmãos que se esforçaram, meio ao anúncio da chuva, alguns chegando na chuva, com crianças pequenas, no desejo de serem edificadas. Que o teu Espírito queira fazer com que estas palavras encham o coração desses irmãos e irmãs de alegria, de serem do Senhor, de fazerem parte deste reino superior, no qual o Rei Jesus Cristo um dia virá para nos transformar, para estar com Ele para sempre. Não nos deixe sermos engolidos pelo mundo, mas que nós brilhemos neste mundo, influenciemos com o nosso bom exemplo, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique o nosso Pai que está nos céus. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós desejamos uma ótima noite a todos vocês. Pedimos que se lembrem da lista dos irmãos que estão, a lista de pedidos da igreja. Nós tínhamos uma sessão hoje para fazer um ajuste de orçamento, mas tivemos alguns contratempos numa reunião com a diretoria na semana passada e preferimos deixar para o próximo domingo, para que a gente possa fazer uma coisa mais organizada. Hoje nós iríamos falar mais especificamente da aquisição dos equipamentos, mas há outros itens que precisam ser revisados com maior cuidado. E se você que é membro, olhando ou talvez se lembrando de alguma coisa que tem necessidade dessa igreja, que talvez não foi contemplada na previsão orçamentária, você pode também mandar a sua sugestão. Pastor, nós precisamos que aquele item seja modificado, e a modificação, quem vai aprovar é vocês mesmos, tá bom? Então, nós queremos agradecer pelo esforço de todos vocês. Orem pela Regiana, pela Celiana. Celiana está muito triste, chorou muito hoje. Ela perdeu um pai de 80 anos, mas um pai modelo para ela. Ele tem 7 mulheres. 7 mulheres. Ele tinha 80 anos e 8 meses. E ele era um homem honrado naquela família. A família toda estava chorando, triste pela perda de um pai, de um modelo de homem. E isso tem que nos ajudar a também nos lembrar que devemos ser, assim também, exemplos de homens, e principalmente de homens de Deus. Não sabemos da fé dele, mas queremos falar da sua pessoa enquanto um homem. E o que eu quero dizer? Liguem para a irmã. Vocês não puderam ir. Não, pastor, não quero ir para velório nesses dias. Mas você não tem direito de não ligar, de não mandar uma mensagem, de não mandar um áudio. Mande um áudio, mande uma mensagem. Mostre o teu sentimento pelos outros. Porque nesta hora a igreja faz falta. Faz falta. E nesta hora a igreja faz diferença. Tá bom? Então eu sei que alguns já fizeram, vão fazer. Desejo que as coisas sigam conforme Deus quer. Estamos felizes com todos os irmãos presentes, estamos felizes pela presença das mulheres com as crianças aqui. Pedimos que os irmãos continuem a cuidar da saúde, tá? Evitem virem à igreja, anunciem aos seus amigos, aqueles que estiverem com gripe, seja até uma gripe mesmo, só gripe. Pastor, é só gripe, fique em casa. Gripe também mata, gripe também prejudica. Fique, Deus vai nos ajudar para que a gente passe por esse momento que estamos vivendo. Temos uma igreja em Governador Acha, a irmã Ellen fez o pedido no grupo da igreja, alguns membros adoeceram lá, o pastor adoeceu, houve um agravamento, está havendo alguma situação meio que vexatória na cidade, a igreja está sendo mal vista pela
transmissão do vírus para a comunidade. Isso pode acontecer, mas isso não deve acontecer. Nós temos que cuidar ao máximo para que entre nós não aconteça. Então, eu estou vendo que há um certo distanciamento hoje. Está havendo um certo distanciamento, todo mundo está praticamente usando máscaras, e a gente fica feliz. Usem máscaras, evitem fazer os contatos físicos, e orem para que a gente continue aqui, tá? Continue aqui reunido, tá certo? Obrigado a todos. Estou feliz por ver o Lucas aqui conosco. A luta no trabalho dia a dia certamente nos consome, né, Lucas? Lá na prefeitura, muita coisa para fazer. Tenho visto também a Gisélia está mais recuada. Ela disse, olha, pastor, tem muita coisa para fazer, a gente cansa, mas eu estou feliz em ver o Lucas. Tenho sentido falta de alguns irmãos aqui e desejo do fundo do coração que nós prossigamos juntos na caminhada para servir ao Senhor com alegria. Tá bom, meus irmãos? Tem algum outro aviso? Se não tiver, nós nos despedimos aí com uma oração silenciosa, desejando uma ótima semana para todos vocês.